Eu tô aqui com o Ed, ele já morou na França, trabalhou na França, ele vai contar a experiência dele morando aqui na França. E aí, mano, de boa? Beleza, e você? Se apresenta aí pra galera poder te conhecer. Bom, eu sou o Ed, morei na França durante um ano, sou cantor. Se você quiser ouvir minhas músicas, você vai lá no Instagram, Ed Brown Sing. É isso, o Instagram dele vai aparecer aqui, dá uma olhada lá. Então, eu vim para a França por causa da música, inclusive, a primeira vez em 2022, eu acho. Eu vim ver uma cantora americana que veio cantar aqui na França, Kim Burrell, e eu vim por uma semana. Gostei muito, voltei para o Brasil e comecei a pesquisar muito sobre os meios que eu poderia vir para a França e viver aqui. Então eu encontrei um vídeo chamado Visto de Férias Trabalho. Então comecei a pesquisar muito no YouTube sobre esse vídeo, sobre esse visto, e tinha muito conteúdo, mas nem todos os conteúdos eram completos, então eu tive que pesquisar e ver muitos vídeos. E aí então reuni todos os documentos e decidi aplicar para esse visto. Apliquei para esse visto, foi muito rápido, demorou uns 15 dias para sair. Depois que eu consegui esse visto, vim para a França. Mas quando eu cheguei aqui não conhecia ninguém, então foi um trabalho terrível para conseguir me estabilizar. Não falava absolutamente nada de francês, porque nunca foi a minha vontade vir para cá. Então eu vim para cá para tentar uma vida nova, uma experiência nova. Vim para cá para ter uma experiência, na verdade. Não vim com a intenção de morar. Então pedi esse visto e quando eu cheguei aqui não Qual, sabia qual, francês. qual o nome do visto que você tinha pedido? Visto de férias trabalho. É um visto que é só para jovens a partir de 18 anos até 30 anos. Esse visto te dá a oportunidade de trabalhar, direito de trabalhar também? Exatamente, mas como é um visto novo, às vezes tem muitos problemas, porque algumas empresas não querem contratar, mas eu acho que isso foi muito no início, porque não conhecem o visto, mas também existe um problema de que as pessoas não conhecem muito a lei sobre esse visto. Sim, Então, os contratos que eu consegui para trabalhar eram contratos que me permitiam trabalhar um tempo integral e durante muito tempo. sim. Só que na lei diz que você não pode trabalhar durante muito tempo. Ou Ô, seja, você pode louco. trabalhar 4 meses Sim, e ficar, porque é de férias trabalho, não visto de trabalho. sim, Então, se você for buscar lá na lei, você vai ver que você pode trabalhar tempos interrompidos, né? sim. Não é um visto de trabalho. Então, mas esse visto não existe só para França. Existe esse visto para Austrália, se eu não me Sim. engano. Ô, louco. Austrália, qual outro país? Nova Zelândia, para brasileiros. Isso muda, né? Se você é Sim. francês, você tem outras oportunidades de Isso país. aí. Então é Nova Zelândia, Austrália e mais alguns países. Acho que são 4 países. A Alemanha, enfim, tem que Sim. pesquisar e ver. De repente a lista até aumentou. Então consegui esse visto, indo no consulado com todos os documentos que eles pedem. Sim. E aí vim para cá. Não falava francês porque nunca foi a minha vontade de vir para Sim. cá. E aí aprendi francês na raça. Muita coisa aconteceu e Ô, eu te digo louco. que isso é melhor que faculdade. Sim. Morar fora, se você tem experiência de mesmo viajar, é muito melhor do que qualquer curso que você possa fazer, porque você Sim. aprende na Você raça, né? aprende na raça, é isso aí. Você aprende o que é. Eu costumava dizer para os meus amigos que é como a selva. Quando você vive fora do país, você Sim. está na selva. Porque você só pode contar com você mesmo, você não sabe em quem você pode confiar, e Exatamente. você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não Sim. sabe como que você vai comer, onde você vai dormir, você não sabe nada. Exatamente. Né? Principalmente quando você está num país que você não fala a língua e que você está Sim. sozinho. Mas é uma experiência muito boa, porque se você sobrevive a isso, você Então, sobrevive a qualquer coisa. Se você exatamente consegue isso. ter uma experiência dessa, depois se você volta para o Brasil e quer ver sua vida no Você Brasil, vai ter outras experiências vai legais ser tudo também. muito mais fácil. Vai ser tudo muito mais fácil. Porque não que a vida seja fácil, mas vai ser muito mais fácil depois de passar por uma experiência muito difícil, Sim. né? Então, se eu pudesse dizer para um jovem hoje, dar um conselho tenta uma experiência que ele possa fazer alguma coisa por si mesmo, Sim. né? Se abandonar, porque não é uma coisa de alto risco, Sim. poxa vida. Se você tem esse visto, se você tem a oportunidade de trabalhar, porque o problema do visto de turista é que você vai lá, se você decide ficar, você não pode trabalhar, então você tem todo um problema Exatamente. com documentação. Exatamente. Esse visto é um visto, tem que ler tudo direitinho, as letrinhas miúdas, Sim. né? O diabo te ajuda a assinar, mas não te ajuda a ler as letrinhas miúdas. Então, Exatamente. se você pede esse visto, ele não pode ser renovado. Qual o nome desse visto mesmo? Visto de férias trabalho. Férias Trabalho, o nome de Isso. visto. Então você não pode renovar esse vídeo, Sim. esse Esse visto. visto. Você não pode estender o visto. Você tem
Acabou o período, você tem que voltar para o Você Brasil. tem que voltar. Para o seu país de No residência. Brasil, você pode renovar isso no Não, Brasil. você não pode pedir uma segunda vez. Então, uma vez, esse visto tem validade de quanto tempo? Depende, porque como é um visto de longa estadia, você pode pedir a partir de 4 meses. Sim. Máximo de 1 ano, a partir de 4 meses. Você recebeu de 1 ano ou de 4 meses? De 1 ano, porque eu tinha o dinheiro suficiente para pedir de 1 ano. Sim. Mas isso vai depender do quanto de dinheiro você tem. Qual era mais ou menos o dinheiro que você tinha na conta? Eu não me lembro, porque isso mudou muito mudou o requisito. Sim. Na época eu acho que eu tinha uns $10.000. $10.000. É. Muita grana, Sim, né? sim. Você é louco, mano. Mas eu não sei se é isso que eles pedem, porque eles pedem para ter um registro na sua conta. Assim. Eu tinha um dinheiro a mais, então fiquei muito confortável, mas eu não quis viver uma vida de turista. Eu queria trabalhar. Sim, com certeza. A gente precisa ter esse dinheiro, mas não significa que você vai usar todo esse dinheiro. Assim, Entendeu? se eu quisesse usar esse dinheiro para ficar de férias, eu ia para o Nordeste, ia para o Sul do Brasil, ia ficar lá. Mas você veio aqui para trampar. Eu vim para cá para ter uma experiência de trabalho. Vim Sim. para cá para ter uma vida de francês. Sim, Então, o francês pega ônibus, pega metrô, eu não vou ficar pegando Uber. sim, Quero pegar metrô, quero pegar trem, quero trabalhar, tive muita experiência positiva e negativa no trabalho sim. com pessoas. Isso me fortaleceu, isso me fez forte, nunca trabalhei tão pesado de verdade quanto eu trabalhei aqui na Sim. França, num mercado. Foi uma das experiências mais... No seu processo de visto, desse visto aí, de férias trabalho, né? Qual a etapa que foi difícil desse visto? Porque eu já pedi visto uma vez, visto de Portugal, nessa empresa VLC. Então era muitos documentos, até de muitos documentos. Às vezes era frustrante, porque eu precisava do documento e tal, eu não sabia onde conseguir isso. Qual a parte do processo de visto que foi difícil para você? Olha, eu acho que eu tive muita sorte. Eu acho que eu tive muita sorte nos procedimentos que eu fiz. Não tem uma parte difícil. Tem que ver muito vídeo, tem que ler muita coisa no site do consulado, lá o que eles falam, às vezes é meio incompleto, então você tem que ver bastante vídeo. Sim. Por exemplo, tem detalhes. Para esse visto, para os vistos da França, eles têm padrões diferentes de foto, por exemplo. Sim. Então não é uma foto 3x4, é num padrão deles, que é todo particular, mas que você consegue. Sim. Para o visto de Portugal, você tem que preencher de caneta preta. Ô, louco. Então tem algumas coisinhas Sim. que, poxa vida, são detalhes, mas você consegue encontrar. Sim. O formulário, eu não sabia se tinha que preencher em francês ou em português. Eu fiz os dois. Sim. Fiz em francês e fiz em português. Eu não sabia se podia preencher à mão ou se era digitado. Eu fiz os dois. Então eu fiz tudo, levei tudo lá. E a mulher me devolveu um monte de coisa. Não, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, no consulado da França. Então eu fui preparado. Sim. Entendeu? E seu primeiro salário? Quanto que era seu salário aqui na França? Seu primeiro salário que você ganhou no mercado? Eu acho que era 1.500, em torno de 1.500, chegava até 1.600 dependendo das horas e tudo mais. No Brasil você trabalhou com o quê? No Brasil eu trabalhei em laboratório, trabalhei no Hospital do Câncer, no C. Camargo, trabalhei em laboratório de análises patológicas, Sim. trabalhei como jovem aprendiz também no próprio C. Camargo. E tive outras experiências por fora. Trabalhei em mercado, trabalhei em padaria, trabalhei... Seu último salário antes de vir aqui para a França foi quanto lá no Brasil? Meu último salário... Você lembra? Era mais, não lembro exatamente, mas era 1.000 e... Então, comparando seu último salário no Brasil com o salário que você ganhou aqui no mercado, qual é a diferença? Do Brasil foi mais ou daqui que foi mais? Eu posso dizer, se eu comparasse o salário 1.500 no Brasil e 1.500 aqui, daria para ter uma ideia. O problema do Brasil é o poder de compra. Sim. Você vai no mercado aqui, você consegue fazer uma boa compra, se você for solteiro, você faz uma boa compra com 70 euros. Sim. Você consegue comprar aquilo que você precisa para 1-2 semanas. Exatamente. Dependendo do que você compra. Dependendo do que você comprar, você compra uma semana, dependendo de 2 semanas. 70 euros, pode colocar. Você compra o que com 70 reais no Brasil? Você ganha os mesmos 1.500. O que você compra no Brasil com 70 reais? Boa hoje? Reflexão. Então, a diferença daqui, mesmo em Portugal, na França, mesmo na Inglaterra, mesmo em Londres, é o poder de compra. Sim. O poder de compra. Você compra muito
com, entre aspas, pouco dinheiro, porque a gente sua aqui para conseguir um salário, é verdade. Sim. Mas quando você consegue um salário, você compra um celular por 600 euros. Você compra um iPhone por 700 euros. Todo mundo, se tem iPhone, você consegue ter o iPhone. Mas no Brasil, por exemplo, eu estudei na Unicamp, então tinha muitos boy. Aí quando a galera chegava assim com o iPhone, a gente falava, caramba, o cara tem iPhone, a Sim, gente... Mas aqui, sim, todo mundo. Até sim, uma pessoa que faz limpeza aqui sim, no Palais de Congresso que a gente tem, ele consegue comprar o último iPhone. sim, O sim, último iPhone. sim. Então são essas coisas que tipo, quando você é exposto nessa realidade, você entende que não, é da hora sair do Brasil para você mudar um pouco a sua Sim. visão. Mas o lado positivo de sair do Brasil é que você vê que o mundo é muito grande. Uma pessoa me disse isso uma vez, Sim, minha amiga Ellen me disse isso. O mundo é muito grande. Quando você vê o avião aterrissando assim no aeroporto, você fala, poxa vida, o mundo é muito grande. Você chega aqui, você vê outra realidade. Você pode andar 2, 3 horas da manhã numa avenida e você não tem medo que vai vir um motoqueiro para roubar seu celular. exatamente. Então isso devolve uma dignidade. A pessoa Sim, que vive isso, ela se sente, poxa vida, é seguro viver. sim, No Brasil a gente não tem isso. Por outro lado, a gente tem muito mais acesso a coisas materiais, o que dá um pouco mais de conforto. sim. Então no Brasil, infelizmente, é um país muito rico, mas a gente está lutando por coisas básicas. Uma coisa básica. Segurança e O qualidade, mais porque a gente importante. trabalha muito, o brasileiro é um pouco que trabalha Trabalha muito, muito, não tem qualidade de vida. mas não consegue ter. Não consegue ter. Sim, Então a diferença é essa. O salário é mais ou menos o mesmo, pode-se dizer. Acho que o salário mínimo no Brasil deve estar 1.400 e pouco. sim, Vamos colocar 1.500 aqui, 1.500 lá. Aqui é um pouco mais, lá um pouco menos. sim. 1.500. A diferença é o poder de compra. Se você Exatamente. consegue um bom salário aqui, você vive muito bem. Porque quando eu falo pra galera que eu conheço aqui na França, que o salário de lá é tipo. Hoje 1.500 tá 250 euros, né? Porque hoje 100 euros tá É, 500 e pouco. é. Então 250 euros. Quando eu falo pra galera, eu falo pra minha namorada, o salário no Brasil, o salário mínimo assim, que a gente fala salário bruto, e 250 euros, fala, e aluguel? Como que você vive? Você paga, quanto você guarda para guardar? Isso é outra Que, coisa também, porque quem ganha em euro, gasta em euro. Quem ganha em real, gasta em real. Quem ganha em dólar, gasta em dólar. sim, Então, converter o salário às vezes fica um pouco injusto, sim, tanto para lá quanto para cá. Porque, eu ganho 1.500 euros. Poxa vida, olha, quase, sei lá, 8.000, 10.000 reais. Tá sim, bom. Mas eu pago 500 euros de de aluguel. aluguel. Aí você converte e fala, puta vida, é 3.000 reais de aluguel o cara paga num quarto. Muito louco. Então faz sentido quando você vive naquele lugar, Sim, gastando na moeda daquele lugar. Mas eu ouvi uma coisa, a gente vê tanta coisa na internet que eu não me lembro quem falou isso. Que quando a gente está no Brasil, a gente vive um padrão de vida que a gente não aceita viver fora. Aliás, quando a gente vive fora, a gente vive com um padrão de vida que a gente não aceita viver no Brasil. sim, E talvez por isso que a gente não consiga avançar financeiramente. Porque aqui fora a gente aceita morar num quarto com pessoas que a gente nunca viu. sim, A gente aceita comprar a marca do mercado. A gente aceita coisas de menos qualidade, mas no sim, Brasil não. No Brasil a gente quer alugar um apartamento para viver sozinho. Uma casa para viver sozinho. sozinho. Mas fora a gente não aceita isso. Sim, Fora a gente aceita a realidade, a gente quer pegar Uber, a gente quer isso, quer... Aqui, fora, a gente, não, vou alugar um quarto que eu preciso guardar dinheiro, vou pegar um exatamente. ônibus que eu preciso guardar dinheiro. A gente tem uma mentalidade diferente. Sim, Então acho que até nisso muda. sim, Talvez se eu voltar para o Brasil, eu penso do mesmo jeito. exatamente. Talvez agora eu não precise de uma casa, vou alugar alguma coisa, vou Assim, pensar de um jeito diferente. você acha que com o salário daqui 1.500 você consegue economizar também? Deixar um pouco na poupança. Deixar um pouco. É possível Tudo, aqui? tudo depende do que a pessoa quer. Às vezes é muito importante para a pessoa ter um celular de última geração. Às vezes, para a pessoa é muito mais importante guardar dinheiro porque ela precisa mandar dinheiro para a família no Sim, Brasil. E é possível? É possível. É possível. Porque o salário aqui é um salário mais alto em comparação. É a média da Europa, mas em comparação com Portugal, por exemplo, sim. é o dobro, né? Então você consegue guardar dinheiro se você conseguir um aluguel de, sei lá, 500 euros por um quarto. 500 euros por um Se você quarto. ganha 1.500, 1.600, opa, sobra um Mas dinheirinho. isso a gente está falando de Paris, Sim, capital. Por exemplo, eu ouvi de uma cidade que se chama Colmar, é mais ou menos perto da Suíça, Alemanha. Lá o aluguel, tipo você alugar um apartamento assim,
apartamento de um quarto, banheiro, tal, você vai pagar 1.500. Mas aqui já no Paris, aqui no capital, é o quarto. Você vai pagar um quarto que a gente chama de colocação. Você vai pagar um quarto pagando R$ 600, às vezes é com charge comprida. Então, todos os gastos tá lá dentro, água, luz, internet, R$ 600. Então, isso depende também de alguma cidade. Se você está morando no interior de São Paulo, já consegue pagar um aluguel barato, ter um espaço grande e economizar também mais. Então é mais ou menos isso. Sim. E hoje, uma pessoa que decide, que está pensando decidir para vir aqui na França, qual conselho que você daria para essa pessoa? Para vir ou você vai falar que não está dando certo aqui? Eu acho que todas as vezes que eu vi gente falando, olha, aqui é ruim, aqui é isso, aqui é aquilo, aquela pessoa falava mal do lugar, quer voltar para o Brasil? Não. Ou É, seja, é ruim, 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 mas a pessoa quer não ficar quer lá. voltar. Eu não vou dizer para ninguém vem e nem não vem. Eu acho que cada pessoa tem uma propósitos, tem motivos diferentes para Sim, ficar ou para sair. Eu acho que se você faz alguma coisa, fazer é sempre muito mais fácil do que planejar. sim, Então, se você fica planejando, vendo aquilo que funciona, aquilo que não funciona, a experiência de um e de outro, você não vai fazer. E se você fizer, vai ser muito mais fácil do que tudo que você planejou. Porque você junta a sua experiência com a experiência do outro, com a opinião do outro, com a opinião do outro, aí você tem que lidar com tudo que pode acontecer. Quando você faz, você lida com a realidade e com aquilo que realmente está acontecendo. sim, Então se reduz assim 99%. Então fazer é sempre muito mais fácil do que planejar. sim, Eu diria para a pessoa, depende. Depende. Se ela está buscando uma experiência, se ela não tem problema em ficar longe da família. sim. Mas também, o que é ficar longe da família? Quanto tempo faz que você não vê seu tio? Você está no Brasil, quanto tempo faz que você não É, visita sua avó? e Ah, isso é não aguento ficar verdade. longe da minha família. Você está 2 anos sem visitar seus parentes, Exatamente. né? E outra coisa, você tem que colocar na balança a sua vida e o convívio social. Você tem que colocar tudo isso na Sim, balança. Salário, risco, a língua do lugar que você está indo, tudo isso tem que colocar na balança. Eu diria, é uma experiência. sim. Se der errado, você vai ter pelo menos a experiência e o lugar que você já tem no Brasil. Qual o ponto negativo que você pode levantar aqui na França, que você acha que não, esse daqui é o ponto negativo, esse daqui eu posso falar para um cara que está querendo vir para cá, tem que tomar cuidado com isso, com isso. Eu gosto muito da França. Então, eu digo que não tem ponto negativo. Não tem. Não posso Sim. dizer assim, olha isso aqui. Ô, louco. Talvez. Você é mesmo É, apaixonado da eu França, viu? gosto Você daqui. é Eu gosto louco. daqui. É um lugar bonito, é um lugar limpo, é um lugar cheio de oportunidade. Sim, Só que o problema é que a pessoa, vou sair do Brasil e tudo vai dar certo. Vou sair do Brasil e minha vida vai mudar. Não, você vai sair do Brasil. Agora os seus problemas vão quadruplicar. sim, Porque você tem que falar uma língua diferente que a sua, você tem que viver com um clima que é diferente do seu, você tem que cultura diferente, é tudo diferente. sim. Ponto negativo, talvez se tem que falar francês. A Fala burocracia também francês. é muito complicada, como qualquer outro lugar do mundo, mas negativo não tem. Para Então, mim, na minha então, experiência. então um cara que não sabe falar francês, que tá querendo vir pra cá, você falaria pra esse cara aprender francês? Imagina um alemão que saia da Alemanha e vai viver no Brasil. E você é o dono de uma empresa e precisa contratar alguém. Aí você tem uma equipe que precisa se comunicar entre si para o trabalho fluir. Esse cara não fala português. Como é que você insere essa pessoa no mercado, na Sim, sua empresa? É o trabalho que eles têm, é o problema que eles têm. Se o cara fala o básico de português, mostra muita boa vontade, opa, eu posso dar uma oportunidade para esse cara. sim, Mas se ele não fala nada de francês, fica difícil. sim, Agora, se ele não fala nada de francês e tem boa vontade, ainda continua difícil. sim, Eu acho que se eu pudesse dar uma outra dica, estuda a língua do país que você está indo. Porque sim. esse é o problema. A gente olha, eles não gostam de quem não fala francês, o americano, não sei. Não, você tem que estar indo para os Estados Unidos, você não fala. É. Você está indo na casa dos outros e quer que os outros façam tudo que você quer? Não. Então, pra você, Ed, a gente tá mais ou menos no final de 2024. Você acha que 2025 ainda vale a pena pra vir morar aqui na França?
Eu acho que a tendência de tudo é piorar. Do mundo. Do mundo. Sim, Tudo que começa é muito melhor do que quando termina. Quando você compra um celular na caixa bonitinho, é muito melhor quando você compra ou quando você vai vender e comprar outro, quando você vai jogar fora e comprar outro. quando você compra. Tudo é assim, tudo na vida é assim. Um carro, a gente nasce bonitinho, nosso corpo alcalino, tudo bonitinho, e quando Sim, a gente morre tá um carro. Então a tendência do mundo, o mundo é isso aí também. O mundo vai piorando, 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 piorando. Só que, tenho muita vontade de ir para a França, para os Estados Unidos, seja lá onde for. Eu vou esperar. Pode ter certeza que, se você esperar para sair depois, vai ser muito pior do que antes. é, A tendência das coisas é piorar, é ficar mais caro, é sim, ficar mais perigoso, é ficar mais. Então você tem que estar mais adaptado para aquela situação que vai acontecer, que vai ser pior do que agora. Eu diria, ainda vale a pena? Vale, agora vale. No futuro, ainda vai valer, dependendo das condições que a pessoa tiver. sim. E você morando aqui na França, no tempo que você morou aqui na França, trabalhando no mercado, você já foi assaltado por um motoqueiro, uma pessoa com faca, alguma coisa assim? Nunca foi assaltado, nunca ouvi falar de ninguém que tenha sido assaltado. Desde a primeira vez que eu vim na França, vim muitas vezes. Andei de madrugada na rua, fui pra lá, fui pra cá, nunca tive problema. Nunca tive problema, mesmo no ônibus. Gente drogada, gente bêbada, gente não sei o quê, mas honestamente, para um brasileiro, o que é um lugar perigoso? É, O que é um lugar perigoso? Eu vim da Zona Leste. O lugar mais seguro, para mim, era dentro de uma favela. ô Dentro de uma louco. favela, você sabe que nada vai te acontecer. Sim, Mas qual que é o lugar mais perigoso que uma favela? Então, se você vive naquele ambiente, você vai chegar aqui e vai falar assim, isso aqui não é nada. Isso aqui não é sim. nada. Por isso que tem um monte de vídeo de brasileira catando as pickpockets que te dando tapa na cara dela e dando um apavoro. É assim que Ô funciona. louco. É assim que funciona. Então, o problema que a gente tem no Brasil aqui não existe. Porque faz sentido um brasileiro assaltar o outro se ele pega seu celular vale R$ 2.000. Sim, Vale um mês de salário. Aí o cara vai, assalta, vende pro outro, não sei o quê. Aqui ele vai assaltar seu celular e vai fazer o quê? ok. Exatamente. E com essa tecnologia aqui eu acho que é mais fácil pro cara localizar seu celular que no Brasil, né? Se tipo assim, um cara Sim, rouba meu iPhone, é mais fácil que a mas polícia. assim, lógico, eu não tô defendendo o assalto, não tô defendendo quem pega coisas dos outros, pelo amor de Deus, Sim, né? Fugir disso, fugir disso. Mas é a realidade do Brasil, não é? exatamente. Então, no Brasil, a gente está lutando por coisas básicas. É um nível abaixo, é um país de terceiro mundo. Sim, Se você vai num lugar mais pobre, é o mesmo problema, a não ser que tenha leis assim, assado. Mas aqui o nível a qualidade que eles têm de vida é muito maior. é Eles muito estão mal. lutando por outras coisas. Como eles não têm problemas financeiros, Sim. agora eles estão achando que cachorro vale a mesma coisa do que ser humano, que vale a mesma coisa que Ô não sei o quê, louco. que não tem espírito, que não tem o quê. Então, cada um tem a sua ideia e cada um que vive a sua vida. E aqui eles estão com um pensamento mais solto, sabe? Sim, Eles estão com esses problemas de identidade e tudo mais que a gente no Brasil não pode ter, porque a gente no Brasil, quando está no ponto de ônibus, a gente está pensando: será que eu vou ser assaltado? Será que eu vou chegar no trabalho? Será que eu vou voltar do trabalho? Será que vai exatamente. acontecer alguma coisa? Sabe? A gente tem esse problema Sim, que aqui não tem. Então, a minha mente vazia é a oficina do diabo, sim, é entende? exatamente. Então, são realidades diferentes. Sim, A minha experiência foi essa, eu não tenho muita coisa negativa para dizer daqui, mas foi a minha experiência. Outras pessoas vão vir aqui e falar: é tudo velho, feio, fedido, tem rato na sim. rua. Eu nunca vi. E a polícia já chegou a te abordar assim na rua, Não, andando? não, não, não. É aquele negócio. Se você não fizer nada de errado vai acontecer com você. Sim, Eu não acredito na lei do pensamento. Mas se você não roubar ninguém, não fizer nada de errado, por que a polícia vai te abordar? E se te abordar e você tiver ok? E existem níveis também. Ah, não tenho documento, tô ilegal, não sei o que, se a polícia me parar. Espera, é polícia. É polícia. Eles não vão te levar para o aeroporto e te deportar. sim, São situações, são níveis diferentes, né?
E eu também não conheço, eu não começo nada na minha vida Sim. pensando que isso pode dar errado. Eu não começo nada na minha vida pensando, Boa, olha, isso aqui, boa. É isso aí. se eu fizer isso aqui pode. Não, 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 não. Não. Você pensa Quando eu vim, sempre positivamente. não é que eu penso positivo, eu não penso no que pode dar errado. Se der errado, eu resolvo o problema. Se Sim. der errado, pera. Eu quero estar preparado para o erro, mas eu não vou pensar, Ah, se der errado. tô indo para a França, tenho aqui meu visto, putz, mas e se não me deixarem entrar? Se você considerar isso na sua cabeça, isso vai acontecer. Sim. Você tem que fazer aquilo que você tem que fazer, aquilo que é o melhor. Eu quero ir para a França. Tira o seu visto, faz aquilo que você quiser e venha. Quando chegar aqui, não tenho dinheiro, fiquei desempregado, não sei o que, aconteceu alguma coisa, Sim. de bom ou de ruim. Mas se você pensa na coisa negativa, de algum modo, o pensamento tem energia, de algum modo, não é Exatamente. bom, não é bom. Assim como não é bom ficar perto de gente negativa, não é bom ter pensamento negativo. Sim. E conta para nós a sua experiência na imigração, entrando para a França. Como foi a sua experiência na imigração? Porque muitas pessoas falam assim: eu levei todos os documentos do mundo, me perguntaram nada. Muitas pessoas falam: cheguei lá, a mulher me perguntou muitas coisas, eu não sabia francês, me mandou voltar. Como foi a sua experiência na imigração aqui na França? O visto é uma permissão para entrar no país, para viver no país, de um modo geral. Quando você tem o seu passaporte, você entra na Europa, a Europa tem um acordo com o Brasil, então você pode entrar sem um visto. Sim. Ponto. Se você tem um visto, esse visto é para te dar uma permissão para viver ali durante um bom tempo. Em teoria, se você tem um visto, você já comprovou muitas coisas antes de sair do Brasil. Sim. Então, quando o policial vê aquele visto, ele fala: peraí, já tem um comprovativo aqui, então o que ele pode pedir a mais do que já foi comprovado? Sim. Porque o próprio governo já te deu aquele visto. Não faz sentido eles pedirem outras comprovações. Eu nunca tive problema com isso. Muitas vezes quando eu fui para as duas, não, eu fui na Inglaterra uma, duas vezes. A primeira vez não tive problema. Sim. O que você veio fazer? Mas eu fui sem visto, porque você pode entrar lá e Nisso, ficar né, 6 na meses, né? Inglaterra, sim. O que você veio fazer aqui? Vim ver um show. Você veio ver um show? Onde você vai ficar? Não sei o quê, não sei o quê. Quando é o show que você vai fazer? Eu falei: não vim fazer show, vim assistir. Sim. Tá bom. Tá bom, boa viagem. Carimbou. Ele me fez uma pergunta, assim, Assim. meio dúbia, e foi tudo. Pensando bem, quando eu cheguei na França, a mulher me fez uma pergunta desse tipo também. Foi em inglês, tudo foi em inglês. Foi em inglês. Aprendam em inglês. É importante. Aprendem. É Inglês importante. inglês é a língua universal. É internacional. Se você não sabe inglês, você não tem nada na vida. Sim. Nada. Pelo menos, Sim. sei lá, 80% das suas chances diminuem se você não sabe inglês. Então, só vai melhorar a sua vida, só vai melhorar. Então, a mulher me fez também uma pergunta desse tipo, mas não me pediu nada. Outra coisa, se você está certo do que você vai fazer, por que você vai ter medo? Exatamente. O medo é sempre de uma coisa que não existe. Se você tem medo de ficar pobre, você ainda não é pobre para ficar pobre. Se você já fosse pobre, você não ia ter medo de ficar pobre. Sim. Então, você tem medo de uma coisa que não existe. Então, medo do que não existe não serve para nada, né? Agora, enfim. Não me perguntaram nada. Se eu tinha passagem de volta, se eu tinha isso, se eu tinha aquilo. E fizeram perguntas básicas. O que você vai fazer aqui? E só. Falando disso, da Inglaterra, eu passei lá, eu entrei pelo ônibus, né? Entrei pelo ônibus. Quando eu cheguei lá na imigração, me perguntaram a minha passagem de volta e me perguntaram aonde eu ia ficar. Eu tinha todos os documentos, tal. Meu cunhado lá me fez uma carta, eu queria ficar na casa dela. Não precisei apresentar isso. Só apresentei a minha passagem de volta, que tipo assim, eu tinha passagem para Viracopos, porém eu tinha passagem também para voltar para o Paris antes de Viracopos. Então eu mostrei isso, me perguntaram onde eu ia ficar. Eu falei, como você falou que é importante falar inglês, eu falei isso e me liberaram. Me deu 6 meses, me liberou. Sim. Então foi isso. Na França, quando eu cheguei, mano, eu preparei todos os documentos. Mas chegando na imigração da França, a mulher só sorriu, me deu carimbo, passou. Sim. Mano, mas outros vídeos que eu tinha assistido, as mulheres falavam, me perguntou muitos documentos, não Mas sabia é aquilo francês, que eu falei, tal. é aquilo que eu falei.
pergunta um monte de coisa, todo mundo pergunta um monte de coisa, Paris é horrível, França é horrível, é tudo, mas ninguém quer ir embora. Estados Unidos é terrível, 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 não tem emprego, não sei o que, é Sim. frio, não sei, mas ninguém quer ir embora. É, isso é Por que que verdade. brasileiro fala que o lugar é ruim e a pessoa não quer ir embora? Sim, Por quê? faz sentido. Poxa vida, não faz sentido. Alguém tá te dando tapa na cara e você vai atrás dessa pessoa? Sim, Não faz sentido. é isso aí, Não isso é faz sentido. verdade. Então, pra mim, por mais que a pessoa, se ela acreditar que não é bom, vai lá viver a sua experiência. Sim, Vai lá você mesmo dizer que não é bom pra você mesmo. sim. Fazer é melhor do que não fazer em alguns casos. Então, vai lá ter sua própria experiência e tirar sua própria conclusão. É isso aí. Mano, pra finalizar esse vídeo, olha pra câmera e dá um conselho aí pra galera que quer vir pra França, que quer vir morar aqui, trabalhar aqui. Qual a maneira certa? Hoje você conselharia um cara pra vir aqui na França, pra trabalhar, pra morar ilegal. Qual a maneira certa você conselharia esse cara? Tudo depende de quanto dinheiro a pessoa tem, tudo depende de quanto tempo a pessoa quer ficar, do que ela quer para a vida. Se for uma pessoa até 30 anos, eu diria, procura sobre o visto de férias-trabalho. Aqui para a França, eu diria sim, mas o problema da língua é o francês, né, que você tem que aprender um pouco de francês para conseguir viver aqui e se virar. Mas também tem outros lugares que você poderia ver. Aprenda inglês, aprenda inglês, aprenda inglês, não importa o que você vai fazer da sua vida, aprenda inglês. Arrisca a oportunidade de sair do país para ter uma experiência própria num outro lugar, sozinho, ou mesmo que você tenha parentes em outro lugar, o menos confortável possível, porque você sempre vai sair mais forte. E tenta fazer tudo da forma legal. E quando você chega no país, tudo é possível. Tudo é possível. Ninguém vai te falar, ninguém vai se expor sobre como as coisas funcionam, mas uma vez que você está lá, tudo é possível. Então, tenta fazer o máximo de amizade possível, não julgue as pessoas, faça amizade com todo mundo, e depois que você chega lá, você vai vendo as oportunidades, as possibilidades que se abrem para você, porque você se expôs. Se você não se expõe, a chance é zero. Se você se expõe, a chance de acontecer alguma coisa é muito, muito maior. Diria que é isso. É isso aí, galera. A gente vai estar finalizando aqui. Espero que esse vídeo venha te ajudar. Você que está assistindo esse vídeo, você conhece alguém que está desejando vir aqui para a França, manda para esse vídeo. Pode ser que esse vídeo venha ajudar ele, tirar algumas dúvidas dessa pessoa. A gente vai se ver no próximo vídeo. Eu espero conseguir trazer vídeo assim para poder ajudar mais pessoas, como eu fui também ajudado antes de decidir vir morar aqui na França. Eu assisti muitos vídeos para tirar dúvida, então resolvi fazer esse canal para poder ajudar outras pessoas. Então compartilhe esse vídeo e se você quer ver os próximos vídeos, te peço, se inscreva aqui nesse canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar o Instagram aqui do Ed. Vocês vão acompanhar ele é um músico, então vocês vão acompanhar ele, o que ele faz nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!